Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar quais foram as minhas leituras do mês de agosto. Durante o mês de agosto eu li um total de 9 livros, 2 deles em formato áudio e 3 deles de autores portugueses. O primeiro livro que eu terminei no mês de agosto foi Moby Dick, de Herman Melville. Este livro eu ouvi-o em audiobook. A Audible está com um conjunto de audiobooks completamente gratuitos desde o início do ano e eu tenho aproveitado para ouvir alguns. Eu vou deixar o link na descrição para o caso terem interesse. Eu adoro clássicos e este era um clássico que eu tinha na minha lista há imenso tempo para ler e nunca lhe tinha pegado. Vi-o lá, gratuito, pensei, ótimo. O livro é enorme, é um calhamaço, o audiobook tem quase 24 horas e infelizmente eu não gostei assim tanto. O livro conta a história do nosso protagonista que embarca para uma viagem de caça à baleia, mas embarca num navio dirigido por um capitão que é louco. Ele vive obcecado com uma só baleia, uma que o mutilou no passado, a baleia Moby Dick. E a história passa-se na sua maioria em mar com a perseguição à baleia. Há montes de pequenas histórias pelo meio, há montes de personagens diferentes que refletem coisas diferentes, mas eu achei a história com muito pouco ritmo. A certa altura dava por mim confusa, já não sabia quem é que estava a contar a história, nem se isto era presente, se isto era uma história do passado. Eu não sei se terá sido por estar a ouvir em inglês, talvez a leitura em português fosse melhor, eu não sei. Mas se leram e gostaram, digam-me nos comentários para eu, se calhar, dar-lhe uma nova oportunidade. Eu acabei por dar 3 estrelas e meia a este livro. Tal como o Moby Dick, esta segunda leitura já me acompanhava há muito tempo, que foi A Mística do Instante, de José Tolentino Mendonça. E este livro é das Paulinas Editoras. Este livro é composto por um conjunto de textos de reflexão e focam-se na mística do instante e nos sentidos, portanto, visão, olfato, paladar. E José Tolentino Mendonça tem uma forma única de nos fazer pensar, nos fazer refletir sobre as coisas. Estes são textos que eu só conseguia ler 1 ou 2 de cada vez porque ficava a pensar, ficava sempre a refletir sobre o que ele dizia, sobre as ideias novas, sobre, quiçá, outro lado da visão das coisas que a gente já conhece. E eu gostei mesmo muito desta leitura. Foi uma leitura que foi sendo feita muito calmamente, mas que eu recomendo mesmo muito. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir, a minha leitura voltou a ser em áudio. Desta vez foi um audiobook pago. Eu subscrevo o serviço da Audible. Isto não é uma promoção paga, nem nada do género. Eles não fazem a mínima ideia que eu estou a falar deles. Simplesmente foi um serviço que eu escolhi. E o livro que eu ouvi foi Kokoro, de Natsume Soseki. Este autor é um grande autor japonês. Kokoro significa coração. Neste caso será o coração sentimental e não propriamente o órgão humano. E é um livro incrível que eu adorei. É uma reflexão sobre o ser humano, sobre a solidão, sobre as nossas fraquezas, sobre aquilo que nos torna quem somos, sobre a nossa ligação à família. É um livro muito curto, o audiobook tem cerca de 7 horas e é um livro que mesmo assim mexeu muito comigo e que eu achei incrível. Para quem está habituado e para quem conhece a cultura japonesa, parece que a escrita transmite aquela calma, aquela passividade, o sentido de obrigação, o sentido de dever, a ligação com a família, o respeito para com os mais velhos. Tem uma dimensão imensa e eu gostei mesmo muito de conhecer este autor e de certeza que vou pegar noutros livros dele. Dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir, e voltando a autores portugueses, eu peguei em Inês, de Maria João Fialho Gouveia. Este livro é uma edição da Top Seller e conta a história de Inês de Castro. Este livro não é meu, foi-me emprestado e eu estava super entusiasmada para o ler. Eu adoro a história de Pedro e Inês e estava a pensar, ok, vou ter aqui um romance com drama, com aquela paixão toda, com aquele amor impossível, mas não tive nada disso. Este é um livro muito bem feito, a autora tem imensa pesquisa histórica aqui, tem montes de dados, montes de informações, tem uma descrição detalhada de todos os lugares por onde os personagens passam, tem uma lista enorme de lendas, de factos históricos, de guerras, de maridos, mulheres, filhos, herdeiros, tudo está aqui com montes de detalhe. O problema é que eu ia à procura de um livro que me falasse do amor proibido de Pedro e Inês e este livro reflete de facto sobre a vida dela e tudo aquilo por que ela passa, mas é focado nos factos históricos e não no
amor em si. Por isso mesmo foi um bocadinho difícil dar-me uma pontuação a este livro. Eu não estava propriamente interessada na história, eu já sabia como é que ia acabar, como todos nós sabemos, mas estava à espera de algo mais na parte do romance entre os dois protagonistas e não havia. Isto foi mesmo uma descrição histórica. Se alguém estiver à procura de uma análise da história daquela época, muito bem detalhada, este é o livro para vocês. Se estiverem à procura de uma história de amor para vos arrebatar, este não é o livro para vocês. Eu acabei por lhe dar 3 estrelas. O livro que li a seguir foi O Livro do Pastor, de Joan Davis. Em primeiro lugar, deixem-me dizer só que esta capa é incrível. Deixem-me mostrar aqui por baixo. Muito, muito bem feita. Esta edição é da Planeta e está muito bem feita, muito bem conseguida. Tem ilustrações pelo livro todo. Está mesmo muito bem feito. Este livro conta a história de um pastor que um dia vê um miúdo a ser maltratado pelo pai e a partir daí ele começa a questionar-se sobre a lei, olho por olho, dente por dente, e se não há uma alternativa. E isto leva-o numa caminhada à procura de algo mais. Isto passa-se numa terra sem nome, num tempo indefinido, e o livro todo é um conjunto de metáforas e de reflexões. Novamente eu cheguei ao final deste livro sem saber bem que pontuação é que lhe havia de dar, porque apesar de ser interessante e de se ler muito bem, aliás ele é muito, muito, muito curto, porque não só é deste tamanho como o texto é muito espaçado, o tipo de letra é bastante grande, lê-se muito bem. Mas não estava propriamente curiosa, achei algumas partes um bocadinho confusas, algumas metáforas se calhar um bocadinho exageradas. Eu penso que tentaram que o livro fosse assim algo transcendente e acho que houve momentos em que exageraram um bocadinho. Eu acabei por lhe dar 3 estrelas e meia. A seguir li O Gato de Uppsala, de Cristina Carvalho. Eu tenho a minha opinião a sair em breve, portanto estejam atentos ao vídeo. Este foi o primeiro livro que li de Cristina Carvalho e esta é a história do Gato de Uppsala, um casal que tem um gato, vive em Uppsala e o gato não tem nome, chama-se o Gato de Uppsala. Eles têm o sonho de ir ver um grande navio e um dia metem-se com o gato às costas numa cesta para ir ver esse navio a Estocolmo. Gostei muito de conhecer esta autora, gostei muito da escrita. O livro não foi dos meus preferidos, mas eu depois conto-vos mais em pormenor, na minha opinião. Ainda assim, eu dei-lhe 3 estrelas, é um livro muito bem escrito. A seguir, eu li Big Money, de P.G. Wodehouse. Eu sou uma grande, grande fã de P.G. Wodehouse, eu leio imensas coisas dele e esta foi mais uma das minhas leituras dele neste ano. P.G. Wodehouse é a leitura perfeita quando se precisa de uma coisa leve. Tem sempre umas raparigas bonitas, uns rapazes simpáticos, um final feliz, montes de confusões pelo meio e muito, muito, muito humor. Este é daqueles livros que dá mesmo para rir. Este livro conta a história de 2 amigos da escola, um deles que é um lord, mas que não tem dinheiro nenhum e está noivo de uma rapariga que tem uma grande fortuna. Contudo, acaba por se apaixonar por outra rapariga ao mesmo tempo, enquanto que o seu amigo da escola, que não tem dinheiro nenhum a não ser uma mina chamada Dream Come True, portanto, sonhos que se tornam realidade, que nunca deu absolutamente nada, apaixona-se pela noiva do amigo sem saber quem ela é. É uma confusão atrás de confusão, mas tudo acaba bem. Este não foi dos meus livros preferidos dele, mas ainda assim dei-lhe 4 estrelas. P.G. Wodehouse é sempre uma onda de conforto, faz-me sempre rir. A seguir, eu li Fogo, de Christine Cashore. Este livro deu cabo de mim. Este livro é o segundo de uma saga. Vai sair um vídeo da minha opinião brevemente para este livro, portanto estejam atentos. Eu lá falo um bocadinho mais em detalhe sobre esta história, mas este livro é da Alfaguara. Eles ainda só publicaram o primeiro e o segundo. Não sei se alguma vez publicaram o resto da saga. Esta saga é a saga dos 7 reinos e cada livro tem o seu protagonista, portanto não são histórias que se continuam e muitas delas são em reinos diferentes e em tempos diferentes. Este é o segundo, passa-se muitos anos antes do primeiro e num reino vizinho chamado Dels, e a nossa protagonista é Fogo, uma rapariga de 17 anos que é um monstro. Fogo é a última da sua espécie e mora num reino que está em guerra e infelizmente acaba por ser arrastada para todas as confusões das guerras pelo reino. Esta é uma fantasia com base em romance, o que é muito raro de se encontrar. É um livro muito, muito viciante. É daqueles que não se consegue parar de ler. Eu adorei. Eu cheguei ao final e não sabia o que eu queria fazer com a minha vida, porque eu só queria ler mais disto e não tinha mais. Este é um livro mesmo, mesmo muito bom. Eu recomendo tanto o primeiro como este, o segundo. São muito, muito, muito bons. Eu dei-lhe 5 estrelas. Mesmo bom. E por último, eu li Firmin, de Sam Savage. Eu penso que é assim que se pronuncia. O escritor é norte-americano, portanto eu estou a pronunciá-lo à inglesa.
Este livro é da editorial Planeta e conta a história de Firmin, que é uma ratazana que nasce numa livraria. Enquanto os irmãos aprendem a ir buscar restos de comida e alimentar-se e serem ratazanas normais, ele aprende a ler. E com a leitura desenvolve também sentimentos humanos. Este é um livro recheado de citações e de referências literárias. Temos o tempo todo ele a analisar montes de obras de clássicos. Este livro é passado nos anos 60 e também reflete muito dessa época e dos hábitos de Boston. Este livro lê-se muito bem, é muito curto, tem cerca de 150 páginas. Eu acho que o autor fez um trabalho muito bom com todas as referências que tem, com todos os pormenores. Acho que está muito bem feito. Contudo, ele tem momentos em que é completamente sarcástico, tem momentos em que é completamente filosófico e eu muitas vezes estava por mim um bocadinho perdida e baralhada e não é uma leitura que se faça muito rapidamente precisamente por isso. Eu achei que um livro deste tamanho eu iria ler num instante, mas dei por mim muitas vezes a parar, a reler e a ir com calma para tentar perceber exatamente o sentido que ele queria dar às frases. Esta é uma história um bocadinho triste, fala-nos da solidão, fala-nos do desejo, dos sonhos inalcançados e eu dei-lhe 3,5 estrelas. E é isso, pessoal, estes foram os livros que eu li durante o mês de agosto. Já tinham lido algum deles? Que livros é que leram em agosto que adoraram? Digam-me aí em baixo, eu quero mesmo saber. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o meu canal para me ajudar neste projeto. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!